E aí, pessoal, a lista dos sem contrato. A janela acabou, mas existe ainda uma possibilidade que foi aberta, inclusive, pelo diretor de futebol do Grêmio, que você vai ouvir. Isso mesmo. Podemos ter até novidades depois do fechamento da janela. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, pós-graduação. Evolua. Tenha mais formação com o CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral, gestão de negócios, marketing, estratégias inovadoras de mercado, liderança. Faça agora a sua pós-graduação. Na descrição do vídeo você tem o link do CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral, para você evoluir. Aqui, com uma grande parceria, você tem inclusive desconto. Fale agora com eles pelo link que está na descrição e tenha a sua pós-graduação da maneira mais fácil possível. Gente, hoje, logo depois da apresentação de dois jogadores, surpreendentemente, Antônio Brum deu uma entrevista coletiva e falou sobre uma série de situações, inclusive muito boa a entrevista do Antônio Brum. E, entre outras coisas, falou de como o Grêmio está procedendo com relação ao futuro, como vê, tem uma resposta muito boa dele com relação a se o Grêmio tem chance ou não de conquistar o título. Ele acha que o Grêmio está trabalhando dentro do plano, mas que vai ambicionar o título brasileiro, mas vê a vaga da Libertadores como um objetivo possível, enfim. Mas tem uma hora que ele fala em listas que o Grêmio tem. E ele disse, agora eu e o Vivian temos listas de tudo, inclusive dos jogadores sem contrato, que poderiam reforçar o Grêmio, inclusive pós-janela. Para você entender, todos os jogadores que encerraram o seu contrato até o dia 2 de agosto podem ser inscritos até o dia 15 de setembro dessa temporada. Então a janela fecha para transferências, mas quem teve encerrado o seu vínculo com algum clube, vou dar um exemplo lá, o César, neste momento está sem clube, sem vínculo. Ele pode, semana que vem, ser inscrito no Grêmio. E isso deixou uma vírgula na entrevista. O que fez Eduardo Picão e também o Lucas Pilar? Foram atrás da lista. E é isso que nós vamos falar. Então fica com a resposta de Antônio Brum. Depois a gente vai passar para vocês a lista. Olha a resposta dele. Eu e o Luiz Wagner temos lista de tudo aqui no Grêmio agora. A gente tem a lista do sem contrato também agora, né? Mas eu não posso garantir de que possa vir mais alguém, né? Sobre as saídas, a gente está tentando suportar bem nessa primeira parte da janela aí. O Grêmio, pela questão financeira, às vezes pode ter que vender algum atleta, mas até agora a gente conseguiu, né, manter praticamente tudo. E aí fica claro, não que o Grêmio vai trazer, mas é evidente que o Grêmio trabalha em todas as frentes, inclusive com essa possibilidade. O Picão, como eu disse, e também o Lucas Pilar passaram a buscar informações sobre jogadores sem contrato e que poderiam, de alguma maneira, reforçar o Grêmio. E um desses jogadores chama atenção, porque ele tem vínculo afetivo com o Grêmio, foi criado aqui. E o nome dele é TT. Jogador que saiu daqui, que foi para o Shakhtar, e depois andou do Shakhtar, foi para o Lyon, depois foi para aquele time que caiu lá na Inglaterra. Evidente que quando a gente pensa no TT, é um jogador caro, um jogador que tem mercado na Europa, mas ele nesse momento está sem contrato, porque ele encerrou o seu vínculo com o Shakhtar e está aí vendo o melhor mercado para ele. O fato é que o TT, esse último momento do TT não foi bom. Né? O momento do TT na Inglaterra não foi bom. Ele foi bem no Shakhtar, foi bem no Lyon, mas ali na Inglaterra não foi bom. Então, não que ele venha, mas é só para dar uma ideia de um jogador como esse. Outros jogadores que foram levantados aqui, o Yerry Mina, né, que está indo para a Fiorentina, zagueiro colombiano, já passou por aqui. Jogadores como Sérgio Ramos, por exemplo, ídolo espanhol, né, que é bom jogador. O Luciano Vieto, argentino, atacante. O Javier Pastore, também um jogador muito conhecido, né,
mas muito conhecido, e um jogador que merece a nossa ideia. Tem o Roberto Pereira também, tem o Alex Sanches, o chileno. Tudo isso dentro dessa lista. Tudo isso dentro dessa lista. Tem o Diego Costa, centroavante também. Então, olha só para a gente ter uma ideia de como o mercado fecha. Tem o Luiz Gustavo, brasileiro. Tem o Bruno Pérez, brasileiro também. Tem o Almendra, argentino. Enfim, tem uma série de jogadores que... Oscar Romero, paraguaio. Então, tem uma série de jogadores, não que... a gente não pode aqui, o próprio Brum faz questão na resposta dele, não é alimentar negócio, mas é dizer que é curioso o futebol, porque nesse momento, todos esses jogadores estão procurando trabalho. Todos esses jogadores. Esses jogadores hoje procuram mercado. E o Grêmio pode ser um projeto. O Grêmio tem, hoje, já sabe disso, o fim da era Soares em dezembro. O Grêmio já sabe disso. E até lá o Grêmio tem 23 jogos para jogar. São 23 jogos definidos, não tem como ter mais. Não, pode ter mais, né? Pode ter, se for a final, pode ir a 25. Se ganhar do Flamengo no Maracanã por 3-0, pode ir a 25 jogos. Esse é o projeto do Grêmio para 2023. Tentar virar o jogo contra o Flamengo e fazer uma classificação épica e enfim, chegar a lutar pelo título brasileiro, ou conseguir o título brasileiro. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E aqui é legal da gente avaliar. Aqui é legal, porque são nomes realmente fortes. Imagina, por exemplo, o TT cairia com uma luva no time do Grêmio hoje. É o cara de pé esquerdo, que joga pelo lado direito, compõe numa linha de 4, é um jogador interessante. Tem centroavante, não sei se o Grêmio poderia, agora, se puder ter o Alex Sanches, por exemplo, pelo amor de Deus. Imagina o tamanho do que isso representaria para o Grêmio. Então, é interessante, ficou aberto no ar, porque o próprio Brum, isso mostra uma coisa que eu acho muito legal também. O pessoal está trabalhando muito no Grêmio. Esse é um ponto também que merece muito a nossa atenção. O pessoal está trabalhando muito. E quando estão trabalhando, a gente tem que aplaudir. E isso o Grêmio está fazendo muito. Pode perder? A gente criticou, por exemplo, eu critiquei a coisa do goleiro. Eu acho que o Grêmio errou ali. Mas o pessoal está trabalhando muito e bem. Essa que é a verdade. Tem erros? Tem, como todo mundo tem. Mas eles têm muito mais acertos do que erros. E esse ponto aqui merece muito, muito que a gente valorize, que a gente aplauda, que a gente tenha a ideia do tamanho aí da responsabilidade que o Grêmio tem hoje com relação ao trabalho e à resposta que o clube está dando. O Grêmio estava, há um ano atrás, com 19 jogadores diferentes, jogando a Série B. O Grêmio está brigando na Série A, está brigando na Copa do Brasil, e por si só isso já merece o nosso respeito e o nosso carinho com relação ao trabalho que está sendo feito pela diretoria. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.